Deus criou todo o espaço e tempo. Deus criou as eras do tempo para cumprir seu plano de redenção. Deus trabalha seus propósitos no tempo. Deus revela seu cronograma. Entenda os tempos em que vivemos. Deus mantém seus tempos estabelecidos. Deus enviou seu Filho no tempo estabelecido. O fim acontecerá no tempo estabelecido. Deus planejou as eras do homem. Um dia igual a 1000 anos. As chaves do tempo. Com o pastor Derek Walker. O plano das eras de Deus. Olá, hoje estudaremos e descobriremos uma grande chave que destrava o plano de eras de Deus. Quando Deus criou o universo, Ele criou todo o espaço e todo o tempo. Assim como o universo físico está sendo estruturado, também todo o curso do tempo foi soberanamente projetado e instruído por Deus. Ele criou as eras do tempo de acordo com o padrão. Deus, veja, Ele é o arquiteto das eras do homem. Hebreus diz que por Cristo Ele fez as eras. E, pela fé, entendemos que as eras foram formadas ou preparadas, postas em ordem, adaptadas para um propósito, entregues completas pela palavra de Deus. Deus soberanamente pôs em ordem as eras do tempo para cumprir seu plano de redenção. Ele estabeleceu um quadro de tempo para fazer seus propósitos acontecerem. Ele não está criando à medida que as coisas passam. Ele tem uma simples, mas maravilhosa estrutura de tempo. E vamos descobrir seu cronograma e como ele soberanamente está realizando seus propósitos no tempo exato. Também entenderemos o tempo especial em que vivemos agora e como isso se encaixa no plano geral, confirmando, na verdade, que estamos vivendo nos tempos finais. Atos 17 diz: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Veja, Deus está trabalhando no seu plano de redenção e no seu reino, por um cronograma, e Ele mantém seus tempos estabelecidos. Há tempos fixados neste plano. Então, Ele ordena que todos os homens em todo lugar se arrependam porque Ele estabeleceu um dia, no qual Ele julgará o mundo em justiça. O dia da segunda vinda já está marcado no calendário dele. Daniel nos diz que no tempo estabelecido, o fim virá. 1 Timóteo 6 diz que a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual no seu próprio tempo se manifestará. Em Atos, quando os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Jesus disse: os tempos e estações são fixados pelo Pai por sua própria autoridade. E Deus também trouxe seu Filho ao mundo num tempo pré-determinado. Gálatas 4 diz que o herdeiro, enquanto é uma criança, não difere em nada de um servo, embora ele seja senhor de tudo, mas ele está debaixo de tutores e governadores até o tempo estabelecido do Pai. Da mesma forma nós, quando éramos crianças, estávamos aprisionados debaixo dos elementos do mundo, mas quando a plenitude do tempo chegou, Deus enviou seu Filho para nos redimir. Então, uma leitura cuidadosa dessa passagem nos mostra que a plenitude do tempo aqui, que indica o fim de uma era, se refere à morte e ressurreição de Cristo quando Ele redimiu os homens e nos libertou para nossa herança completa como seus filhos na nova aliança. Deus enviou seu Filho, desta forma encarnado, pouco antes de a plenitude do tempo chegar. Tito 1 diz: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu, antes de o mundo começar, mas que no tempo devido ou apropriado manifestou. Então ambos os tempos da primeira e da segunda vinda de Cristo foram fixados no calendário de Deus. E nós acreditamos que elas têm posições especiais neste cronograma. Veja, Deus permanece fora do tempo por ser Ele o Criador. Ele vê o fim desde o começo. E em sua soberania Ele decreta certas coisas para que aconteçam em tempos definidos. Então seu plano está procedendo no tempo certo, assim como Ele deseja. E ninguém pode parar isso ou impedir. Em Isaías, Deus diz, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim.
E desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Pelo cumprimento profético, nos tempos estabelecidos, Deus revela sua soberania sobre o tempo. Certamente, então, Deus revelaria para nós sua estrutura de tempo, para que pudéssemos ver Ele operando seus propósitos no tempo. Como Deus mede o tempo. De fato, Deus dá muitas pistas na sua palavra de como Ele mede o tempo. Em Salmos 90, verso 12, ele diz: ensina-nos a contar nossos dias. Precisamos entender o tempo. Para quê? Para que nosso coração alcance sabedoria. Precisamos pedir a Deus que nos ensine como entender o tempo e como Deus o conta. E isso fará que nosso coração alcance sabedoria para vivermos nossa vida com um propósito. Antes, no mesmo salmo, ele nos dá a grande chave para entender o tempo. No verso 2, ele diz: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O Deus eterno. Ele está fora do tempo. Então ele vê todo o tempo se esticar diante dele. Assim ele pode exercer a soberania na sucessão de eras e no quanto elas duram. Ele determina como o tempo se desdobra. Em seguida, ele nos dá a grande pista para a planta que ele usa para isso. No verso 4, pois 1000 anos, na tua vista, são como o dia de ontem, que passou como as horas da noite. Alguns dizem que isso quer dizer que Deus, estando fora do tempo, não experimenta o tempo como nós. Mas certamente isso não quer dizer que Deus é vago a respeito do tempo, com todos os períodos de tempo sendo a mesma coisa de um para o outro para Deus. Não, Deus é o mestre dos matemáticos. E ele usa números precisamente com um propósito. Desta forma, muitos rabis judeus e pais da igreja têm visto isso como Deus dando um código, a chave para destravar sua estrutura geral do tempo. Em outras palavras, essa é a expressão exata de como Deus planejou o curso do tempo. Um dia com o Senhor são 1000 anos com o homem. Note que ele não diz que um dia é um longo tempo, mais 1000 anos, não 20, 50, 300, 3000. Por que escolher 1000 ao invés de outro número? Esta mesma chave mestra é confirmada no Novo Testamento em 2 Pedro 3,8. Ele diz: amados, não sejam ignorantes sobre uma coisa, que um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Uma tradução mais literal diz: não deixem que este, ou não permitam que este fato escape da sua atenção. Em seguida, precisamos descobrir a planta fundamental que Deus projetou para a estrutura geral do tempo. Assim podemos usar a chave. Os 7 dias da criação. Não precisamos procurar muito por esta planta divina. Deus revelou o seu padrão fundamental do tempo na semana da criação, que é a planta para todas as semanas. A Bíblia começa com os 7 dias da criação. Por que Deus usou 7 dias e não 1 ou 3 ou 5, senão para estabelecer um padrão e a estrutura do tempo? Veja, Deus opera pelo princípio da semente, pela criação. Deus não criou nada de novo depois daquela semana. Ele criou todas as coisas na forma de semente, e então tudo se desenvolveu a partir do projeto da semente original. Assim como ele criou tudo para o homem em 7 dias, também ele criou as eras do tempo para o homem, de acordo com a planta da sua semana da criação. A semente da história do homem é a semana da criação. Vamos olhar mais de perto para a estrutura da semana da criação. No final do 6º dia, ele terminou seu trabalho e era bom. Então, no 7º dia, ele diz, Deus terminou a obra que tinha feito, e ele descansou no 7º dia de toda a obra que ele tinha feito. Então Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Ele trabalhou por 6 dias e descansou no 7º. Isto então se tornou o padrão para a nossa semana. Em Moisés, baseado na revelação da semana da criação, o projeto, Deus faz com que Israel considere o dia do sabate ou o 7º dia como santo. Ou seja, eles mediriam o tempo em semanas, onde trabalhariam 6 dias e descansariam no 7º, o dia do Shabat. Com isso, eles estavam lembrando Deus na criação. Êxodo 20,
Deus diz: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, e descansou no 7º dia. Desta forma, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então, os 7 dias da criação formam uma planta, um projeto para o tempo. Agora peguemos a chave de Salmos 90, de 2 Pedro 3,8 e levemos a fechadura da semana da criação para ver o que temos. Um dia são 1000 anos, então uma semana de 7 dias são 7.000 anos. Veja, os 7 dias da semana da criação são a imagem dos 7 dias ou dos 7.000 anos da história humana, a grande semana da história humana. Esperamos ver 6 dias ou 6.000 anos de trabalho, seguidos por um 7º dia ou 1000 anos de perfeição e descanso, o grande dia do Shabat. Vejamos como isso se parece. À esquerda, vemos a semana da criação. Há 6 dias, seguidos pelo santificado 7º dia, que é especial e separado dos outros 6. Aplicando nossa chave, que um dia com o Senhor são 1000 dias com o homem, vemos no lado direito a semana da história correspondente, 6.000 anos, seguidos de 1000 anos especiais, ou o milênio. Bem, se isso está correto, devemos esperar que a Bíblia confirme esse padrão de tempo. Ela fala sobre isso? De 1000 anos e do resto do fim dos tempos? A resposta, é claro, é um sonoro sim. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, dá a confirmação conclusiva. Os profetas do Velho Testamento previram essa era dourada quando o Messias vier e governar sobre a terra e estabelecer um reino de paz, quando até mesmo a terra será libertada da maldição e terá descanso. Por isso é chamado o reino messiânico. Tudo a respeito desse tempo é descrito com grande detalhe no Velho Testamento, fora por quanto tempo durará. Então, nossa chave aponta para este tempo como sendo o Shabat da história, o dia do Senhor, que perdurará por 1000 anos. Isso acontece depois de 6.000 anos dos homens tentando governar a terra. João confirma isto maravilhosamente no livro de Apocalipse. Ele o faz depois de descrever a segunda vinda de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em Apocalipse 19. Ele passa então a descrever este período de 1000 anos, como lemos em Apocalipse 20. Apocalipse 20 diz: Então eu vi um anjo descendo do céu, tendo a chave do poço sem fundo, e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por quanto tempo? Por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição, sobre os quais a segunda morte não tem poder. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por quanto tempo? Durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Isso são, na verdade, 1000 anos. Isso é enfatizado sendo repetido 6 vezes. Isso também destaca a sua importância. Como veremos, na época da escrita de João, esta teoria do tempo era amplamente aceita entre os judeus, assim como entre os cristãos, de forma que quando Deus revelou a João que aquilo levaria 1000 anos, passou a ser uma grande confirmação desta forma de pensamento sobre a estrutura de tempo de Deus. Quando Jesus retornar, um período preciso de 1000 anos foi pré-ordenado para acontecer, e apenas quando esse tempo terminar, poderá o próximo estágio começar. Está claro, por isso, que Deus avança na história do homem de acordo com um plano de tempo definido. Se assim não fosse, por que os 1000 anos seriam tão precisamente indicados para esse segmento da história? Este plano
É uma semana de 7 dias, cada dia durando 1000 anos. Apocalipse 20 confirma isso, descrevendo um tempo de descanso, como vemos no fim da história, que durará 1000 anos. Este é o grande dia do Shabat. Os 7000 anos de história. Vamos agora avançar mais nessa imagem. No começo, é claro, está Adão, o primeiro homem. Depois de 6 dias, de acordo com Apocalipse 20, temos a segunda vinda de Cristo, o segundo Adão, trazendo um novo dia, o 7º dia, o milênio. Se olharmos as genealogias da Bíblia, veremos que, de fato, há cerca de 2000 anos até o nascimento de Abraão. Quando propriamente entendido, descobrimos que é exatamente assim, embora isso fuja do escopo desse estudo. Então, os primeiros 2 dias nos levam de Adão a Abraão. Então, se avançarmos mais 2 dias ou 2000 anos, chegamos ao tempo de Cristo na sua primeira vinda. Mas o final do 4º dia não é o dia do seu nascimento, como muitos presumiam, mas sua morte e ressurreição no ano 83. Foi isso que trouxe uma nova era, a era da Igreja. É interessante que os 2 principais pontos de virada da história, a primeira e a segunda vinda de Jesus, aconteçam no final do 4º e 6º dias. É interessante que os 7 selos e as 7 trombetas também se dividam no mesmo padrão, de 4, 2 e então 1, fazendo 7. Os primeiros 4 dias foram a preparação para a primeira vinda, quando ele veio para nos dar a luz e a vida eterna. Da mesma forma, foram os 4 primeiros dias da criação, que quando separados dos outros 3, trazem um tempo de preparação dos céus e da terra para a vida. Então, nos dias 5 e 6, ele trouxe a vida. Assim, na era da Igreja, a vida de Cristo cobriu a terra através do Evangelho. Assim como o Filho apareceu no 4º dia, também o Filho da Justiça nasceu e brilhou sua luz entre nós, perto do final do 4º dia. Assim como Deus completou a sua criação, no final do 6º dia, com o casamento de Adão e Eva, que deveriam reinar juntos, assim no final do 6º dia Cristo retornará, casando com a sua noiva, com quem ao seu lado haverá de reinar sobre a terra. Como o 7º dia é um dia santo, do descanso e da perfeição do que Deus fez, então o 7º dia serão 1000 anos de santidade sobre a terra, com muitos desfrutando da perfeição do reino de Deus. Então temos 2 dias de Adão ao nascimento de Abraão. Gênesis de 1 a 11 trata dos primeiros 2000 anos. Ainda não há Israel, então eu vou chamar essa era de Era dos Gentios. Então temos 2 dias, do nascimento de Abraão até a cruz de Cristo. Esta é a Era de Israel. De Gênesis 12 em diante, o resto do Novo Testamento e os Evangelhos tratam desses 2000 anos. Notem que há exatamente 4 dias, desde a fundação do mundo até a cruz. Nós vamos ver em breve uma maravilhosa confirmação disso no Cordeiro Pascal que deveria ser escolhido e separado na tenda exatamente 4 dias antes de ser sacrificado. Da mesma forma, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi separado para ser sacrificado por nós desde a fundação do mundo por 4 dias, que são 4000 anos, antes de ele, na verdade, morrer na cruz. Então, nós temos 2 dias entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Esta é a era da Igreja. Então, temos o dia final, o 7º dia da história do homem, o milênio, o dia ou a era do Senhor. Que padrão maravilhoso! Você consegue ver a Bíblia inteira assumindo seu lugar? Tanta coisa faz sentido, uma vez que entendemos essa estrutura básica de tempo. Isso explica por que Jesus teve que vir quando veio, e por que ele retornará depois de 2000 anos, e então reinará por 1000 anos. O testemunho dos antigos escritores judeus. Os antigos escritores cristãos conheciam essa teoria e a afirmavam. Eles diziam que a forma de Deus lidar com o seu povo estava dentro de uma grande semana de Shabat, que durava 7000 anos. Isto era conhecido mesmo antes do tempo de Cristo. Uma tradição judia até atribuía isso ao profeta Elias. O historiador Edward Gibbon, que não era um crente, no seu Declínio e Queda do Império Romano concluiu que a antiga e popular doutrina do milênio estava intimamente conectada com a segunda vinda de Cristo.
Assim como as obras da criação foram terminadas em 6 dias, sua duração no estado presente, de acordo com uma tradição que era atribuída ao profeta Elias, foi fixada em 6.000 anos. Pela mesma analogia, foi inferido que este longo período de trabalho e contenção, que agora estava quase decorrido, seria sucedido por um alegre Shabat de 1000 anos. E aquele Cristo com um triunfante grupo de santos e os eleitos que escaparam da morte, ou que foram miraculosamente revividos, reinariam sobre a terra no tempo estabelecido para a última e geral ressurreição. Agora, o Rabi Elias, em 200 a.C., disse: o mundo perdurará por 6.000 anos, 2.000 antes da lei, 2.000 debaixo da lei e 2.000 debaixo do Messias. Outro rabi disse: o mundo deve existir por 6.000 anos, nos primeiros 2.000 anos houve desolação, ou seja, sem Torá, em 2.000 anos a Torá floresceu, e os próximos 2.000 anos são a era messiânica, ou seja, o Messias deveria vir. Mas o atraso eles explicavam que era devido aos pecados de Israel. Outro rabi, na Gemara, uma parte comum do Talmud, disse: o mundo perdura 6.000 anos, e em 1000 anos será devastado. Ou seja, os inimigos de Deus serão destruídos. Daí dizemos: apenas o Senhor será exaltado neste dia. Como em 7 anos, todo sétimo é um ano de remissão, então em 7.000 anos do mundo, o 7º milênio, são os anos milenares da remissão, apenas Deus será exaltado neste dia. No Talmud se fala de Tanaim, era um rabi dos dias de Cristo. E este rabi disse que, como houve 6 dias de criação, o mundo durará por 6.000 anos. O 7º dia do mundo serão 1000 anos do governo do Messias. Agora, a Enciclopédia das Religiões Judias dos Rabis baseia isso em Salmos 90, verso 4, pois 1000 anos à sua vista são como o dia de ontem que já passou. Então esta era a crença de muitos rabis no tempo de Cristo. O livro de Enoque, embora não estando na Bíblia, algumas vezes era citado pelos escritores da igreja primitiva. Judas faz uma citação de Enoque, e na versão eslovônica, Os Segredos de Enoque descreve a história da Terra desde Adão, indicando que estamos em 7.000 anos, correspondendo aos 7 dias da criação, e que o 7º milênio é seguido da segunda vinda do Messias. Deus disse a Adão: terra tu és, e da terra de onde eu te tirei, tu irás, e eu não te arruinarei, mas te enviarei para o lugar de onde tirei. Então eu posso outra vez tomar você, pela ressurreição na minha segunda vinda, e eu abençoei o 7º dia, que é o Shabat, no qual ele descansou de todas as suas obras. E eu estabeleci o 8º dia também, para que o 8º dia fosse o primeiro criado depois da minha obra, para que os primeiros 7 se revolvessem na forma do 7º milhar, e para que no princípio do 8º haja um tempo que não será contado, infinito, sem anos, nem meses, nem semanas, nem dias, nem horas. Veja que ele sai de falar dos 7 dias da criação para falar em termos de milhares. A duração de cada dia deve ser medida em termos do 7º dia, que é chamado 7º milhar. E então ele passa a falar do 8º dia, que é o estado eterno. Deus está dizendo a Enoque que cada um dos 7 dias da sua criação prefigura 1000 revoluções da Terra ao redor do Sol. A menção das revoluções, o que põe essa profecia muito além do seu tempo em termos de conhecimento. Os segredos de Enoque implica que o 7º milhar será abençoado como um tempo de descanso depois do retorno do Messias, quando Adão e a sua espécie serão ressuscitados da terra, e o misterioso 8º dia seria como o estado eterno de Apocalipse 21 e 22. Agora, a primeira versão do livro de Enoque, que contém o que é citado por Judas, também descreve que o ciclo da história envolve 7.000 anos. Então, ambas as versões tomadas juntas revelam uma clara crença entre os judeus antigos, até antes do tempo de Cristo, assim como entre os cristãos primitivos, de que a história total da Terra englobará 7.000 anos. Desta forma, no tempo dos escritores do Novo Testamento, isto já era uma teoria estabelecida. Foi neste contexto que Pedro disse, em 2 Pedro 3,8, amados, não deixem que esse fato escape da sua atenção, que um dia é com o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Notem que ele está apelando para algo que eles já conheciam. Para a inerência original, isto confirmaria a estrutura de tempo bem conhecida, baseada na semana de 7 dias da criação, de que haveria 6 dias ou 6.000 anos da Terra, seguido de um grande dia de Shabat do Senhor de 1.000 anos. Os últimos dias. Estamos estudando a estrutura de tempo de Deus baseada na semana da criação, que assim como Deus completou sua criação em 6 dias e descansou no sétimo, também depois de 6 dias ou 6.000 anos de história, ele estabelecerá seu reino de paz sobre a terra, que durará por um dia, ou seja, por 1.000 anos, o grande Shabat, quando a terra entrará no seu descanso. Agora, esse conceito era bem conhecido entre os rabis judeus no tempo de Cristo. Sim, esse plano de Deus de 7.000 anos é baseado na tipologia, mas tanto o apóstolo Pedro quanto João confirmam isso no Novo Testamento. Vejamos primeiro o que Pedro tem a dizer quando ele discute a segunda vinda. 2 Pedro capítulo 3. Antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, seguindo suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Agora note que os últimos dias mencionados aqui começaram na ressurreição de Cristo, que são os 3 dias restantes, os 3.000 anos de história, onde a história termina. Então os escarnecedores dirão: desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Note que ele responde àqueles que duvidavam que o Senhor retornaria como juiz. Ele os responde voltando para a semana da criação, dizendo que o mesmo Deus que sobrenaturalmente formou o mundo e então em juízo o inundou, iria um dia destruí-los pelo fogo. Verso 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Este juízo certamente virá no dia estabelecido, Pedro diz, no fim dos tempos. Ele cobriu o curso completo do tempo, conectando a criação com o juízo final. Ambos os eventos combinados. Então ele dá a chave para entender o cronograma soberano de Deus. Verso 8. Mas, amados, não sejam ignorantes disto. Ele está dizendo: você pode ser ignorante de tudo mais, mas apenas não seja ignorante deste fato. E ele continua que um dia com o Senhor é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Claramente, Pedro considerou isso como um fato de grande importância. Alguns dizem isso para dizer que o tempo não importa para Deus. Então um período vale tanto quanto o outro. Mas se esta fosse apenas uma declaração vaga, por que é que Deus trata isto como um fato? Como sendo uma parte crucial da informação, em conexão com as intervenções e julgamentos futuros de Deus. Então, não é apenas uma declaração vaga, é algo que é factual. Se nós considerarmos isso como um fato literal, então Pedro está confirmando que Deus está trabalhando sobre um cronograma e que ele está nos dando a chave principal para entender esse cronograma. O princípio de que um dia com o Senhor é como 1.000 anos para o homem. A questão com a qual Pedro lidava era o atraso aparente da vinda de Deus. E em resposta ele dá o fato-chave que responde a isso. No contexto de cobrir a história, desde os dias originais da criação até o fim dos tempos, ele disse que a chave é saber que um dia para o Senhor são 1.000 anos. No verso 9 ele continua: o Senhor não demora em cumprir sua promessa de retornar, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Veem, Deus não é preguiçoso, é o que Pedro está dizendo, que se atrasa e perde compromissos. Ele não é demorado. Ele está trabalhando sobre um cronograma e age no tempo. A razão pela qual ele está nos dando muito tempo, antes de passar para o juízo, é porque ele quer que tantos quanto possível sejam salvos. Mas o dia do Senhor chegará na hora certa. É o que ele diz no verso 10. O dia do Senhor, porém, virá ou começará como um ladrão à noite. E, no final do qual, os céus desaparecerão com grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Então Pedro, ao explicar por que havia um longo período antes da volta do Senhor,
confirma que a história está ligada à semana da criação de 7 dias, que são 7.000 anos. Deus revelou que ele conta o tempo de 7 em 7, incluindo o 7º dia milenar da história. Assim como houve 6 dias, e então Deus descansou no 7º, assim haverá 6.000 anos e o grande descanso no 7º, nos 1000 anos do milênio. Visões da Igreja Primitiva. Os pais da Igreja Primitiva concordavam nesse campo. A Epístola de Barnabé, do 1º século, e muitos líderes da Igreja Primitiva acreditavam genuinamente que ela tinha sido escrita pelo Barnabé do Novo Testamento. O que viajava com Paulo, isso inclui Orígenes, Jerônimo, Clemente, Eusébio. Embora não faça parte da Bíblia, ela certamente nos conta sobre as crenças da Igreja Antiga. Barnabé, capítulo 15, diz o seguinte: Deus fez em 6 dias as obras das suas mãos, e ele as terminou no 7º dia. E ele descansou no 7º dia e o santificou. Considerem, meus filhos, o que isto significa. Ele as terminou em 6 dias, e o significado disso é este: que em 6.000 anos o Senhor Deus levará todas as coisas ao fim, pois com ele um dia é como 1000 anos, como ele mesmo afirma, testifica dizendo: eis que este dia será como 1000 anos. Desta forma, filhos, Barnabé diz, em 6 dias, que são 6.000 anos, todas as coisas serão cumpridas. E o que é que ele diz? E ele descansou no 7º dia. Ele quer dizer isto, que quando seu filho vier e abolir a estação do iníquo do anticristo, e julgar os ímpios, e mudar o sol e a lua, e as estrelas, então ele gloriosamente descansará naquele 7º dia. Ireneu, também um dos pais da igreja, em 850, no seu livro Contra Heresias, falou da crença que tinha a igreja antiga. Este, ele diz, é o relato das coisas anteriormente criadas, como também é uma profecia do que está por vir. Pois, em tantos dias quanto este mundo foi feito, em tantos milhares de anos ele será concluído. Pois, o dia do Senhor é como 1000 anos, e em 6 dias as coisas criadas foram completadas. É evidente desta forma que elas chegarão ao fim, no 6º milésimo ano. O historiador Edward Gibbon diz que o plano de 7.000 anos de Deus estava cuidadosamente inculcado na Igreja Antiga. Tanto judeus quanto cristãos conheciam isto desde o 1º século e antes. O estudioso cristão Lactâncio, em 830, tratou disso. No seu Institutos Divinos, ele diz: nós, a quem as Escrituras Sagradas instruem no conhecimento da verdade, conhecemos o começo e o fim do mundo, a respeito do que agora falaremos no final da nossa obra. Desta forma, saibam os filósofos gregos, que enumeram milhares de eras desde o começo do mundo, que o 6º milésimo ano ainda não está completo, e que quando este número se completar, a consumação deve acontecer. Ele também disse: porque todas as obras de Deus foram terminadas em 6 dias, é necessário que o mundo permaneça neste estado 6 eras, ou seja, 6.000 anos. Porque, tendo terminado as suas obras, ele descansou no 7º dia e as abençoou. É necessário que ao final do 6º milésimo ano, toda a maldade seja abolida para fora da terra e a justiça reine por 1000 anos. Metódio, bispo de Tiro, em 300, pontuou que a razão pela qual Adão morreu, com 930 anos, e não alcançou a idade de 1000 anos, se deve à profecia de Deus em Gênesis 2:17, em que Deus diz: no dia em que você comer do fruto proibido, certamente morrerá. O que literalmente quer dizer morrendo morrerá. Então, uma vez que um dia é igual a 1000 anos aos olhos de Deus, Adão tinha que morrer antes de um dia que são 1000 anos se completar. Também ele disse: uma vez que em 6 dias Deus fez os céus e a terra e terminou todo o mundo, e abençoou o 7º dia e o santificou, assim como por figura no 7º mês, quando os frutos da terra são colhidos, nós temos o comando de manter a festa dos tabernáculos para o Senhor, o que significa que quando este mundo for terminado, no 7º milésimo ano, quando Deus tiver completado o mundo, ele se regozijará em nós. Hipólito disse: 6.000 anos devem ser cumpridos para que o Shabat venha. Alguns estudiosos reformadores entendiam que a semana sabática tinha 7.000 anos, indicando que o fim iria acontecer na nossa geração. Em 1552, o bispo Latimer disse: o mundo é ordenado para durar, como todos os homens entendidos afirmam, 6.000 anos.
Agora, deste número, se passaram 5.552 anos, como sendo 1552 depois de Cristo, de forma que não há mais do que 448 anos. Ele estava buscando pelo ano 2000. Eles cometiam esse erro porque estavam contando, achando que a contagem começava com o nascimento de Jesus, quando, na verdade, os últimos 2000 anos são medidos pela morte de Jesus. No século XVII, a famosa cronologia do arcebispo Ussher também incluía essa consideração. O famoso Dr. Johnson disse: por toda a escritura há uma marcante e típica representação de algum tipo de Shabat importante, como um grande septenário, que ainda não aconteceu e que evidentemente parece ser o milênio, o septenário milenar, como sendo o grande Shabat de toda a Terra. Mas escritos podem ter sido produzidos por outros escritores da Igreja Antiga, Vitorino, bispo de Petal, assim como Jerônimo, todos sustentavam o argumento no qual a Igreja Antiga cria, que o milênio começaria no final dos 6.000 anos a partir de Adão. Junto com 2 Pedro 3,8, isto aponta para a crença de que era um ensino dos apóstolos da Igreja primitiva. As eras do tempo. Vejamos agora como Deus soberanamente ordenou e comandou o curso do tempo. Número 1. De Adão a Abraão são os primeiros 2 dias, a era dos gentios. Número 2. De Abraão até a cruz são os próximos 2 dias, a era de Israel. Número 3. Da cruz até a segunda vinda são os próximos 2 dias, a era da igreja. Aí está o princípio dos últimos 3 dias. Número 4, e aí vem o último dia, o milênio, a era de Cristo, a era do Senhor. Então chegamos ao fim dos tempos, quando entramos no estado eterno. Como poderíamos esperar, as 2 vindas de Cristo acontecem em 2 pontos de virada-chave neste cronograma. No final do 4º e do 6º dia. Da primeira vez ele veio para nos redimir, da segunda vez para reinar sobre nós. Notem que os 5 eventos-chave da história estão claramente marcados. Cada momento particular que sinaliza uma mudança de uma nova era, no começo de um novo dia. Estes momentos-chave claramente dividem o tempo em 3 períodos de 2.000 anos e um período final de 1.000 anos. Estas são as eras do tempo. A primeira era, os primeiros 2.000 anos, a era dos gentios de Adão a Abraão, e isto inclui o dilúvio. A segunda era, os próximos 2.000 anos, é a era de Israel, de Abraão até a cruz. Deus aqui se move para se revelar e ao seu Messias através de um povo escolhido, Israel. E o nascimento de Abraão marca a origem desta nação. O êxodo, claro, aconteceu durante esta era. A era seguinte, os próximos 2.000 anos, é a era da igreja, que acaba com a tribulação de 7 anos. Este é o início dos últimos dias, e a coisa empolgante é a seguinte, que vivemos num período muito próximo do final desses 2.000 anos. O final de 6.000 anos da Terra. Desta forma, eu posso dizer com confiança que o Senhor está voltando em breve. A quarta era, os últimos 1.000 anos, é a era do Senhor. Este é o 7º dia, o grande Shabat do descanso, que durará 1.000 anos, como Apocalipse 20 confirma. Jesus, o Senhor do sábado, governará sobre a terra. Este grande Shabat milenar é certamente o cumprimento de todos os Shabates semanais, que foram observados para comemorar a plenitude da criação de Deus no 7º dia. Mas eles também apontam e são sombra de algo que Deus cumprirá no futuro, a plenitude do destino da criação no 7º dia milenar. Como diz Colossenses 2, os sábados são a sombra das coisas que virão. É por isso que Hebreus 4:9 diz: ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. O milênio está adiante. Os sabates semanais apontam para o grande dia sabático do milênio. A Adão foi dada a concessão de 6.000 anos de domínio sobre a terra. Desde a queda, Deus tem trabalhado para salvar o homem e estabelecer o seu reino na terra, que será cumprido no final do 6º dia, quando o segundo Adão toma a sua autoridade e reina. Assim, no 7º dia, a terra entrará no descanso do Shabat. 6 dias foram dados ao homem para governar, mas o 7º dia é o dia do Senhor, o Messias.
Então a história do homem é projetada para 6 dias de governo do homem e um dia de descanso sob o governo de Deus. Este último dia de 1000 anos é o milênio, e estamos vivendo muito, muito perto do fim do 6º dia. Até mesmo os demônios sabem sobre o cronograma de Deus, e que o Cristo os removerá da terra e os punirá num tempo estabelecido. Mateus nos diz que os demônios gritaram dizendo para Jesus: o que temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar ou nos punir antes do tempo? Eles entendem que há um tempo. Eles sabiam que havia um tempo estabelecido para a sua punição no final do 6º dia, mas aquele tempo ainda não tinha chegado. E como estava, era apenas o final do 4º dia. Então, em temor, eles usaram esse fato para apelar a Jesus que atrasasse seu julgamento, que eles achavam que estava chegando para eles. Bem, Apocalipse 12:12 diz que na tribulação o diabo sabe que lhe resta pouco tempo. Agora mesmo ele sabe que seu tempo está acabando. Figuras das eras nas Escrituras. Finalmente, vamos ver algumas maravilhosas confirmações dessa estrutura de tempo, aplicando esta chave do tempo em algumas escrituras. Primeiramente, o Cordeiro Pascal. É mostrado, é uma imagem dos primeiros 4 dias. Êxodo 12:3 diz: digam a toda a comunidade de Israel, dizendo que no 10º dia desse mês, que é Nisan, todo homem deverá separar um cordeiro ou cabrito, um para cada casa. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a congregação de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, os cordeiros pascais eram sempre separados para serem sacrificados por 4 dias, notem, antes da sua morte. Por quê? Porque são a imagem de Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi separado desde a fundação do mundo para ser morto como o nosso Cordeiro Pascal. 4.000 anos antes, ele foi morto. Ele é, veja, o Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo, como Apocalipse 13 diz. Jesus foi separado por 4 dias, ou seja, 4.000 anos antes de ele morrer na cruz. Isto é confirmado a propósito que são exatamente 4.000 anos desde a criação até a cruz. Não da criação até o nascimento, mas da criação até a cruz. 1 Pedro 1 diz: não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver transmitida por seus antepassados, mas fostes redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido ou escolhido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Ele foi separado no princípio e manifesto nos últimos tempos, no final do 4º dia, exatamente como foi previsto na cerimônia do Cordeiro Pascal. O segundo exemplo que eu quero dar a vocês está em Oséias capítulo 5, no versículo 14. E aí são descritos os últimos 3 dias. É uma profecia fantástica, escrita centenas de anos antes de Cristo. E Oséias previu o corte de Israel e a restauração final depois de 2 dias. Vamos ler um pouco. Ele diz, Deus falando, o Messias divino: eu serei como um leão para Efraim e como um leão grande para a casa de Judá. Isto fala da sua primeira vinda, quando Jesus veio para Israel como seu rei, o leão de Judá, mas eles o rejeitaram como rei. E então agora, se continuarmos, o vemos se movendo em juízo. Ele continua no verso 14 e diz: eu mesmo os despedaçarei, ou cortarei, e irei embora. Ele voltaria para o céu. Eu os levarei, ou seja, seriam retirados da terra, sem que ninguém possa livrá-los. Deus está julgando, veja, ninguém pode livrá-los. Ele deixará Israel, o cortará, o removerá da terra. Por quê? Porque ela o rejeitou. Então ele diz, o Messias diz, então voltarei ao meu lugar. Este é Jesus voltando ao céu na ascensão, para a direita de Deus, em 33 depois de Cristo. Ele diz, então voltarei ao meu lugar até que eles admitam a sua culpa. Esta é uma culpa específica por rejeitá-lo como rei. Notem que ele não deixará Israel para sempre, mas apenas até que se arrependam e o recebam como o rei. Jesus confirmou isto quando ele disse, vejam, a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor.
Este até implica que o Messias vai voltar para Israel depois de um tempo. E então ele continua em Oséias dizendo: eles buscarão minha face. Na sua aflição, na sua tribulação, eles me buscarão ansiosamente. No final da tribulação, Israel vai perceber que Jesus é o Messias e se arrependerão. E as palavras do seu arrependimento estão no próximo verso. Capítulo 6, verso 1. Eis o que dirão: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Estas são as palavras que os líderes usarão para chamar Israel, para aceitar Jesus como Senhor. Eles aceitam que o Messias os julgou, mas eles creem que ele os restaurará depois de um tempo. E então no verso 2, ele nos dá o tempo entre o julgamento de Israel e a sua restauração. Ele diz: depois de 2 dias ele vai nos reviver. No terceiro dia, ele vai nos levantar e nós viveremos em sua presença. Isso nos diz quanto tempo vai levar antes de Cristo voltar para restaurar Israel. Começando de quando ele voltou para o céu, eles dizem: depois de 2 dias, ou seja, 2000 anos, ele nos reviverá. 2 dias, vem, depois da sua primeira vinda. Quando passar esse tempo, ele retornará para salvar Israel. Assim ele vai retornar depois do fim do 6º dia, assim como o nosso cronograma previu. E então eles dirão: ao terceiro dia, ou seja, nos próximos 1000 anos, ele nos restaurará para que vivamos em sua presença. Esta é uma visão maravilhosa do Messias que restaurará Israel depois de 2000 anos, e ele reinará sobre eles durante o terceiro dia, os 1000 anos. Este é o milênio, e Apocalipse 20 confirma este padrão de tempo. Então Oséias 6:2 nos dá um panorama dos últimos 3 dias da história. E então continua dizendo: conheçamos, esforcemo-nos por conhecê-lo, ele virá, ou seja, virá do céu, quando a segunda vinda foi estabelecida, como o sol nasce de manhã. Isso é certo, definido como o sol nasce de manhã. Vem, assim como o sol nasce de manhã é certo que acontecerá, e há um tempo fixado. Então o Messias se levantará e virá, como o sol da justiça, enchendo a terra com a sua glória para começar um novo dia na história. Qual é o tempo fixado e estabelecido para isso? Depois de 2 dias, depois de 2000 anos, a partir da ascensão. Assim, 2000 anos depois do ano da cruz, não do seu nascimento, notem, da cruz, Israel será completamente restaurada na segunda vinda. E no milênio eles estarão na presença dele desfrutando grandes bênçãos espirituais, como Oséias descreve. E ele virá para nós como a chuva, como as chuvas da primavera que regam a terra. Vemos outro exemplo quando Jesus morreu e foi enterrado por 2 dias e ressuscitou no terceiro dia. E isso é representado por Israel. Israel da mesma forma será cortado, enterrado entre as nações por 2 dias, 2000 anos, e então se levantará no terceiro dia. Então Cristo é rejeitado por Israel e então vai para o céu por 2 dias, 2000 anos antes de retornar para um Israel arrependida, para reinar sobre ela no terceiro dia, de 1000 anos. Aleluia! Estamos, no momento, muito próximos do fim dos 2000 anos da sua primeira vinda. Foram 4 anos, 4000 anos de Adão até a cruz. Então Oséias prevê 2 anos, 2000 anos a partir da cruz para a segunda vinda. E então o dia final de 1000 anos, o dia sabático do milênio, o terceiro dia da profecia de Oséias. Estamos no final dos 2000 anos desde a cruz. E nós vemos Israel agora começando a ser restaurada a terra em preparação para ser restaurada para o Senhor. Isto certamente indica que Jesus virá na nossa geração. Vamos ver outra figura. Os 2000 anos de Abraão a Cristo são tratados em Gênesis 22, quando Deus ordenou a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque. Uma figura de Deus oferecendo seu filho no mesmo monte Moriá. Foi uma jornada de 2 dias para Abraão, pois ele chegou no terceiro dia. Assim como Abraão e Isaque viajaram por 2 dias, sabendo que Isaque seria ofertado e então levantado dos mortos, então ao mesmo tempo Deus o Pai foi numa jornada de 2000 anos com seu filho, como parceiro na aliança de Abraão, caminhando para a cruz, onde o filho ofereceria seu filho e o receberia de volta dos mortos. Ambos ofereceram os filhos, depois de uma jornada de 2 dias, e o receberam de volta ressuscitado no terceiro dia.
E isto confirma os 2000 anos de Abraão até Cristo e a cruz. Outro exemplo é a transfiguração. Depois de 6 dias, isso está em Mateus 17, diz: depois de 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Veja Cristo em um monte, na sua glória depois de 6 dias. É uma imagem do seu glorioso reino que será estabelecido depois de 6 dias na história humana. Outra vez entendemos a frase muito usada, os últimos dias. Atos 2:17, 2 Pedro 3:3, 2 Timóteo 3:1. Isso agora ganha um novo significado. Vemos os dias passados, os 4 dias antes da cruz, e os últimos dias, que são os 3 dias depois da ressurreição. Então estamos nos últimos dias. Na verdade, estamos nos últimos dos últimos dias. Então outro exemplo é em Lucas 13, quando Jesus disse: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo, hoje e amanhã, e no terceiro dia eu estarei pronto. Agora, a linguagem usada aqui vai além da situação local e é uma profecia para os 2 dias da era da igreja, quando Jesus continuará fazendo milagres, e a seguir o seu reino estará pronto. Bem, o próximo exemplo é João 2, verso 1. Ele diz: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. No começo do terceiro dia, a partir da primeira vinda de Jesus, haverá também um grande casamento, um tempo de grande alegria. E então há outro exemplo em João 4. Jesus deixou Israel para ir para Samaria de propósito, e quando muitos samaritanos o aceitaram, ele ficou lá em comunhão com eles, fora de Israel. E ele ficou lá por 2 dias. Esse é o verso 40. Esses 2 dias são proféticos para a era da igreja, os 2000 anos, durante os quais Cristo se mudou para habitar entre os gentios, com muitos deles crendo nele. Verso 41 diz isso. Ele revelou a eles a nova aliança, onde podiam adorar a Deus diretamente sem precisar ir para o templo judeu. Jesus foi enviado primeiro a Israel, mas os samaritanos o descobriram e o proclamaram no verso 42, que ele também era o Salvador do mundo todo. Então isso é uma figura do que Jesus faria depois da cruz. Depois dos 2 dias, então ele foi para Galileia no versículo 43. Então depois de 2 dias ele volta para Israel, e brevemente Jesus voltará para Israel. Depois do evangelho ter ido aos gentios, e Israel dará as boas-vindas a ele como seu Messias. Outro exemplo está em João capítulo 11, quando Jesus levanta Lázaro dos mortos. Os 4 dias de Lázaro na morte antes de ser ressuscitado são proféticos para os 4000 anos. De Adão até Cristo vem, Lázaro representa toda a humanidade que morreu em Adão. Por 4000 anos, por 4 dias, o homem ficou debaixo do poder da morte. Mas depois dos 4 dias, Jesus chegou no tempo perfeito de Deus e derrotou a morte física e espiritual pela sua morte e ressurreição. Então, Lázaro é uma figura do homem que estava morto em pecado por 4 anos, 4000 anos, sem esperança, mas então é levantado dos mortos para uma nova vida pela operação e palavra de Jesus. E Jesus usa Lázaro como exemplo porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e eu estou provando a vocês agora, levantando Lázaro da morte. O último exemplo vem da parábola do bom samaritano, e ela também revela que essa era em que vivemos terá 2000 anos. Vá para Lucas 10. Ele diz, no verso 30, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Essa perigosa estrada de 13 milhas de 2 dias de viagem pelo deserto era chamada de Estrada Sangrenta. Com desfiladeiros e penhascos, era uma perfeita área de caçada para ladrões. Ela descia de 2.300 pés acima do nível do mar para 1.300 pés abaixo do nível do mar, o lugar mais baixo da terra, próximo ao Mar Morto. E foi muita tolice deste homem ir sozinho. Este homem representa todos nós em Adão. E ele diz: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve piedade dele. E Jesus veio numa missão
lá de cima da Jerusalém Celestial, para buscar e salvar o perdido. Quando não tínhamos poder para nos salvarmos, Jesus se tornou um homem, se tornou nosso vizinho, e ele veio até nós para nos salvar. A compaixão de Jesus por nós fez com que ele morresse por nós. E então ele diz, aproximou-se dele e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Ele nos curou e derramou o seu espírito em nós. O samaritano também o vestiu, assim como Jesus nos vestiu na sua justiça. E então ele diz, ele o colocou sobre seu próprio animal e o levou para uma hospedaria e cuidou dele. Ele nos elevou, veja, do pó onde estávamos, e ele nos levou para a igreja, um lugar de proteção, paz e segurança, longe de ladrões e de viajantes, um lugar de comida e bebida, onde podemos ser restaurados. Veja, Jesus instituiu a igreja como lugar onde ele pode cuidar de nós. A hospedaria é a igreja. Então ele diz no dia seguinte, quando o despediu, ele deu 2 denários ao hospedeiro e disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Agora note que ele parte, mas vai voltar outra vez. E nesse meio tempo pôs nas mãos do hospedeiro, que é o Espírito Santo. Agora, havia na verdade uma hospedagem no meio do caminho entre Jerusalém e Jericó. E ele partiu, vem para voltar a Jerusalém. Da mesma forma, Jesus, tendo nos salvado, retornou a Jerusalém Celestial, mas ele não nos deixou sós, ele nos confiou aos cuidados do hospedeiro maravilhoso Espírito Santo. E toda a bênção que o Espírito nos dá agora é totalmente paga por Jesus e somos convidados para comer e beber na sua mesa. O hospedeiro já foi instruído para dar-nos tudo o que precisamos. Ele encherá nossas taças com vinho novo se pedirmos. Note a pista sobre quanto tempo Jesus estará fora. Ele deu ao hospedeiro 2 denários, que era o custo de 2 dias. Mateus 22 diz que o dono tinha combinado com os trabalhadores 1 denário por dia, era o salário. Isso significa, veja, que ele planejava estar fora por 2 dias, pois ele deu 2 dias de custos. E então ele voltaria. Isso confirma pelo fato de que ele estava 1 dia de viagem de Jerusalém até Jerusalém e 1 dia de viagem de volta. Então, ele estaria fora por 2 dias. Isso fala sobre Jesus, vindo a primeira vez para nos salvar e então voltando para Jerusalém Celestial por 2 dias, 2000 anos. E então ele voltará e nos levará de volta para Jerusalém com ele. Glória a Deus. Então Jesus está voltando em breve. A estrutura do tempo revela a soberania de Deus e sua glória. Ele é o Deus do tempo, é o Deus das eras, e ele confirma que de fato estamos vivendo nos últimos dos últimos dias.